Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. E hoje eu gostaria de falar de um assunto muito importante com vocês, que é terapias holísticas, né? O que são, como elas funcionam, o que propriamente é a visão holística. Então vamos começar com a origem da palavra holístico. Holos, esse prefixo em grego, significa todo ou inteiro. Então, tudo que é holístico leva em consideração, né, aquele paciente, aquela situação, como um todo e não reduzido às partes, como é a nossa medicina tradicional ocidental, né? A nossa medicina hoje, ela é um padrão cartesiano, newtoniano, reducionista. Então, cada vez mais a intenção é reduzir aquele paciente, aquela pessoa, a um membro, a um órgão apenas. Vou citar um exemplo para vocês. Se você está com alguma dor no ombro, por exemplo, você procura um ortopedista, só que você procura um ortopedista especialista em ombro, né? Então, cada vez mais a medicina vem tentando criar especialidades, né, e reduzir cada vez mais, né, o paciente. Quando a gente fala do holístico, não funciona dessa maneira. Então, como o próprio nome diz, o todo, inteiro, o paciente ele é olhado como o todo. Então, o corpo físico dele, o corpo mental, o emocional, todos os corpos sutis, os corpos energéticos. Então, dentro da visão holística, tudo isso vai ser analisado, né? A gente não reduz um indivíduo às partes, que nem é feito hoje na medicina tradicional, isso falando aqui, nossa, tá, do Ocidente. Então, como é que funciona, né, as terapias holísticas? Quais que são as vantagens e as desvantagens? Então, as terapias holísticas, como a gente tem toda essa pesquisa, né, de corpo físico, mental, emocional, dos corpos sutis, o tratamento ele começa a fazer efeito de médio a longo prazo, porque a pesquisa para saber o que está acontecendo ela é bem minuciosa. Então, geralmente os tratamentos a gente começa a ver resultado a médio a longo prazo. Só que a gente atua na causa, né? Então, se a pessoa tem uma dor no ombro e é feito lá através da nossa visão holística, identificou que é por conta de uma raiva reprimida que foi se depositando, se somatizando ali no ombro. Então, a gente vai trabalhar com várias técnicas essa raiva, né? Mas isso vai demorar um tempo, até olhar para isso, até fazer isso se dissipar, né? Então, a médio a longo prazo, só que você está trabalhando na causa dessa inflamação, dessa dor do ombro. Agora, falando da medicina tradicional, você vai lá no médico, ele constata que é uma inflamação e ele te passa anti-inflamatório, passa lá um anti-inflamatório potente e talvez ali em poucos dias a sua dor ela já não exista mais, né? E você acha ótimo porque não tá sentindo mais dor e você acha que o problema foi resolvido. Só que não foi, porque essa atuação não foi na causa, foi no efeito, né? Então, apesar de você ter uma resposta bem mais rápida, quase que instantânea, com a alopatia, né, que são os remédios, essa ação é no efeito e não na causa. Então pode ser que você fique bem, melhore, e dali a 1 ano, 6 meses, 2 anos, aquilo ali volte, né? Porque a causa que é de alguma raiva, de algum trauma que somatizou ali não foi tratada, né? Então essa é a principal diferença entre a tradicional e a holística. Dentro da visão holística, da terapia holística, eu acredito num tripé, né? Então, três conceitos básicos para que a terapia funcione. O primeiro deles é o terapeuta. O primeiro pezinho no tripé é o terapeuta. E aí vai levar em consideração o conhecimento e a experiência que esse terapeuta tem, né? Então,
Quando fala em holístico, né, muitas pessoas acham que não tem que estudar, ou que as coisas, né, que a gente recebe as coisas em sonho ou através de mediunidade, não é nada disso, né? Existe muito estudo, como qualquer pessoa, como qualquer veterinário, como qualquer engenheiro, tem que estudar. Tem vários livros, várias literaturas sobre tudo isso que a gente estuda, tudo isso que engloba a terapia holística, então tem que estudar. O terapeuta ele ter simplesmente um certificado diz alguma coisa, mas não diz muita coisa, né? Então, o estudo ele é fundamental, tem que estudar muito. É uma área que ela não é nova, mas ela agora que está começando a ganhar força. Então, ainda tem muita coisa para saber, muita coisa para descobrir. Então, tem que estudar muito. Isso, logicamente, o estudo aliado sempre à experiência. A experiência sempre agrega. Mas para você testar coisas novas, você precisa estar embasado em alguma coisa, né? Em algum estudo, em alguma literatura. Você não pode simplesmente, só porque é holístico, sair inventando tratamento da sua cabeça, né? Então, o que compete ao terapeuta é isso, é estudo e experiência. A terapia em si, né? Que existem diversas, né? Mais pra frente, mais pro final do vídeo eu vou falar quais são. A terapia, eu quero deixar bem claro, a terapia funciona. Ela só não funciona caso ela tenha sido prescrevida muito errado, né? Então a gente foi trabalhar com aromaterapia, foi trabalhar com óleo essencial, foi um óleo completamente diferente daquilo que era para ser tratado, ou um floral muito diferente, porque se for escolhido certo, a terapia funciona. Tá, funciona. O reiki funciona, as barras de axis funcionam. E ela pode não funcionar também se não houver o terceiro pezinho. Então, terapeuta, terapia e o terceiro pezinho do nosso tripé, que é o interagente. O interagente, no caso, sendo o paciente. Eu não gosto dessa palavra, porque para mim não existe o paciente quando a gente fala de terapia holística, porque paciente é o quê? Aquele que espera, ele é passivo. E quando a gente fala de cura, não existe passividade. Você tem que estar completamente ativo no processo e comprometido. Então, esses dias eu assisti uma palestra de aromaterapia da professora Carla, e ela não falava de paciente, ela falava de senciente, né? Que é aquele que sente. E eu gosto muito mais desse termo do que paciente. Eu não gosto de paciente. Ou interagente, ou senciente, mas paciente não. Porque na terapia holística não existe paciente. Então, a pessoa que procura a terapia holística, ela tem que estar querendo essa cura, ela tem que estar querendo participar ativamente no processo, né? Como que ela participa? Ou como que ela pode sabotar? Né? Mas vocês podem me perguntar, nossa, mas quem que não vai querer ser curado? Quem que vai querer se sabotar? Muitas pessoas, isso existe muito. Porque esse processo, ele não é um processo fácil, nem bonito, nem lindo, nem maravilhoso. Ele é um processo difícil, porque você tem que olhar para coisas que estavam escondidas ali, traumas, né? Você tem que assumir a responsabilidade pela sua vida mesmo. E tem pessoas que não estão preparadas para isso, né? Então, é um processo que exige coragem e nem todo mundo consegue dar conta, né? Então, algumas pessoas começam, param, né? Porque não tem jeito, né? As terapias, elas vão ajudar muito e vão ajudar muito, só que quem no final vai ter que enfrentar vai ser o próprio senciente, né? Então, por exemplo, né, você vai numa sessão de reiki, você tá cheio de problemas, né, você tá com problema no casamento, tá com problema com os filhos, cheio de dívida, né, problemas financeiros, você vai, faz a sessão de reiki, né, a sessão de reiki te ajuda, te deixa mais calma, te deixa mais tranquila, só que quando você sai da sessão, você ainda tem todos os problemas, eles não sumiram, não existe varinha mágica em nenhuma das terapias que faz problema sumir.
Só que a maneira que você vai enfrentar esses problemas, com certeza vai ser completamente diferente, né? Então, quando a gente fala de terapia holística, a pessoa que procurou, né, ela tem que estar muito comprometida. É um processo extremamente ativo, não passivo. Então, essa é a chave, né, além do terapeuta e da terapia, essa é a chave para que funcione, para que as terapias holísticas funcionem, tá bom? Então, as terapias, elas ajudam sim, elas ajudam, elas dão coragem, elas dão força, elas dão discernimento, elas dão calma, elas dão o que a pessoa tá precisando para enfrentar aquilo naquele momento. Só que é preciso, né, a proatividade, né, do senciente, do interagente nesse processo. Então, sempre terapeuta, terapia e interagente, tá bom? E para finalizar, então, o que são, né? O que engloba nessas as terapias holísticas, né? O que faz parte disso? Muita coisa, muita coisa. Então, como a gente está falando em holístico, está falando do indivíduo como um todo, né? A gente vai ter que trabalhar o físico. Então, a gente trabalha físico com, né, nutrição. Não adianta você meditar o dia inteiro e beber, fumar, comer carne, só comer produto industrializado, se entupir de açúcar, não beber água. Então, quer dizer, você está trabalhando o seu mental, mas o seu físico você não está trabalhando, né? É muito importante que seja trabalhado também. Então, nutrição, exercícios, dieta. Então, as terapias alternativas, né? Ou como está sendo chamado hoje, integrativas. Então, a aromaterapia faz parte, florais, massagens, reflexologia, a própria acupuntura, o reiki, barras de access, dá para entrar também. O trabalhar do mental, que faz através de meditações, espiritual também através de orações, né? Então existem infinitas técnicas. Qualquer técnica que tem essa propriedade de ver o indivíduo como um todo é holística, tá bom? Então é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é muito difícil falar desse assunto sendo muito rápido, objetiva. Tentei ser aqui nesse vídeo. Se vocês ainda tiverem dúvida, entrem em contato, tá bom? Aqui pelo Instagram ou pelo meu WhatsApp. E é isso. Um grande beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo.